Quando temos uma estrutura, por exemplo, uma viga com esse tipo de carregamento, falamos que temos uma carga distribuída. Além disso, conseguimos enxergar que pelos apoios temos uma estrutura isostática. Sabemos que as estruturas isostáticas têm o mesmo número de equações de equilíbrio e incógnitas. Outro ponto que pode causar confusão é não saber imaginar isso na prática. Por exemplo, o carregamento de segundo gênero, que seria esse daqui, temos duas restrições, que no caso seria na horizontal e na vertical. Quer aprender mais estruturas com exemplos? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e quando nós falamos de estrutura, logo nós já pensamos em mega estruturas capazes de suportar cargas pesadas, por exemplo, escadas, equipamentos, maquinários, pessoas circulando aqui. Só que a estrutura tem papel de desempenhar a função de equilibrar e distribuir essas cargas nas lajes, nas vigas, nos pilares, até o solo. Eis que tem um grande problema. Todas as cargas são iguais, Pedro. Quando estão no projeto, essas cargas são representadas por setas ou blocos. Por exemplo, você provavelmente já viu uma viga com esse tipo de carregamento, certo? Aliás, você sabe qual que é esse tipo de carregamento? Isso que eu preciso comentar com você, que as faculdades ou estudantes acabam apenas focando na parte teórica e não traz esses conceitos para a prática. Onde o aluno sabe calcular, mas não sabe identificar ou aplicar isso no mundo real. Vamos analisar esses três tipos de carregamento e buscar aplicações. Aqui temos essas três representações, que no caso nós vamos utilizar uma viga como exemplo, e sobre essa viga nós teremos o carregamento. Essa primeira representação aqui é o carregamento concentrado. Se você olhar aqui, temos apenas uma seta simbolizando. Essa carga concentrada pode estar em qualquer trecho da nossa viga. Mas afinal, Pedro, o que seria isso na prática? Bom, aqui nós poderíamos ter um pilar no meio da viga. Isso é possível. Já outra opção seria uma máquina ou até mesmo uma viga descarregando em outra viga. Então nós teríamos essa carga concentrada, que seria um peso concentrado naquele local. Presta atenção nesse próximo tipo de carregamento, que é o carregamento uniformemente distribuído. Nesse caso, diferente do anterior, a carga estará em todo o trecho ou vão da nossa viga. Afinal, Pedro, onde eu posso relacionar esse tipo de carregamento? Aqui poderíamos ter uma parede sob viga ou uma pilha de saco de cimento na fase da obra, onde os sacos de cimento seriam colocados em pilhas de 3 sacos. Esse próximo tipo de carregamento temos o tão famoso carregamento triangular, que aqui essa carga tem uma distribuição variando de cada extremidade do vão. Se for levar ao pé da letra, uma possível interpretação que nós teríamos aqui seria areia. Quando fazemos uma reforma em um apartamento ou levar esse material até um outro pavimento, nós precisaríamos deixar depositado esse material naquele pavimento. Aqui também nós poderíamos ter o caso do telhado. Sabe aquela parte do fechamento da laje e o telhado? Pois é, aqui temos um carregamento perfeito para a carga triangular. Pessoal, existem outros tipos de carregamento, mas esses são os principais que você vai ver na prática. Já esse próximo tópico aqui, ele é muito importante para você compreender as estruturas na sua essência. Não tem como fugir ou pular essa etapa, porque lá na frente as dúvidas irão surgir. Como que eu sei que você é um bom estudante e irá aprender com facilidade? Então fique atento ao grau de liberdade. O conceito de grau de liberdade está ligado nas diferentes combinações que temos em movimentar um objeto no espaço. Normalmente você está familiarizado em trabalhar com plano cartesiano, onde temos x e y, não é mesmo? Só que aqui entra um terceiro personagem, que seria o z. Dessa maneira, acaba que temos uma movimentação em diferentes sentidos, onde x pode transitar no sentido de x e até mesmo rotacionar. A mesma lógica funciona para y e z, onde podemos transitar ou locomover próximo ao eixo e rotacionar. Agora eu te faço uma pergunta. Levando em consideração que temos esses 3 eixos no espaço, quantas maneiras de movimentações nós temos? Vamos contar aqui? Temos 1, 2 em x, 1, 2 em y, 1, 2 em z. Se você fizer o somatório, quantas combinações que nós temos aqui em cada um desses eixos? Exato, 6. Então, dessa forma, nós temos 6 graus de liberdade nessa situação. Só que aqui, ao invés de trabalhar no espaço, nós poderíamos trabalhar no plano. Só que, ao trabalhar no plano, nós teríamos apenas 2 eixos. Vamos analisar esse exemplo aqui e saber quantos graus de liberdade nós temos quando nós trabalhamos no plano. Se vamos trabalhar apenas com x e y, aqui temos o movimento em x e y, certo? Mas nós temos a rotação em z. No caso, se rotacionar, ele estará rotacionando no eixo z. Olha essa representação.
Quantos graus de liberdade temos aqui no plano? Temos 2 movimentos e uma rotação. Isso vai totalizar 3 graus de liberdade. Uma vez que sabemos o grau de liberdade, vamos compreender sobre as equações de equilíbrio. Então se liga aí. Em vários casos você irá utilizar essas hipóteses que eu irei te apresentar. Pode ser para concreto armado, aço, madeira, porque temos que garantir o equilíbrio na nossa estrutura independente do material. Então presta atenção aqui que eu estou falando das equações de equilíbrio, onde temos o somatório das forças na horizontal deve ser igual a zero, o somatório das forças na vertical também deve ser igual a zero e o somatório do momento deve ser igual a zero. Esse momento aqui ele vai depender do ponto de referência que nós estamos considerando. Uma vez que você sabe que a nossa estrutura deve atender esses critérios de equilíbrio, eu preciso te contar que a estrutura pode ter ações adicionais, ou seja, novas equações. Dependendo da bibliografia que você utilizar, essas novas equações podem ser chamadas de equações adicionais ou equações extras. Antes nós tínhamos 3 equações de equilíbrio: horizontal, vertical e momento. Lembra? Agora, quando temos algum tipo de rótula, a história muda. Sabe o motivo? Essas rótulas são responsáveis por novas equações. Calma que não tem segredo e eu vou te mostrar uma fórmula fácil de identificar quantas novas equações nós teremos, ok? A fórmula é a seguinte: equações extras é igual a n menos 1. Esse n faz referência ao número de barras que temos na estrutura ligados à rótula. Isso na prática fica da seguinte maneira. Esse símbolo aqui é a rótula, onde que aqui em específico teremos uma barra chegando em cada sentido. No caso, serão 4 barras. Sabe aquela forma que eu te apresentei? Basta substituir n por 4, onde teremos 4 menos 1, gerando 3 equações extras pela rótula, ok? Qual que é a finalidade de saber o grau de liberdade, Pedro? Isso lá no projeto ou na prática é importante saber se a nossa estrutura, seja viga ou outro elemento, não está sofrendo movimentações que podem acabar desequilibrando a estrutura por completo. Se não prevê isso lá na estrutura, pode acabar caindo. Você já viu um equilibrista? Dessa forma que a estrutura fica, sem nenhum tipo de segurança. Agora que você já sabe o carregamento, o grau de liberdade, o que falta aqui? Falta você saber os tipos de apoio, certo? Assim vai fazer o casamento perfeito para você começar a entender sobre estruturas. Aqui temos o apoio de primeiro gênero, ou móvel, apoio de segundo gênero, ou fixo, e temos o apoio de terceiro gênero, que seria o engaste. A característica do apoio de primeiro gênero, ele possui apenas um grau de liberdade, ou seja, em uma direção temos restrição, que nesse caso seria vertical. Mas isso não impede dele rotacionar e nem se movimentar na horizontal. Em resumo, esse tipo de apoio podemos lembrar que ele tem um grau de liberdade impedido e uma reação na vertical, já que ela está restrita. Um exemplo na prática seria aquele carrinho de mão que nós utilizamos na obra. A pessoa que for guiar esse carrinho, ela pode girar ou empurrar. Outro exemplo seria a placa de neoprene em pontes, onde conseguimos movimentar, exceto na vertical. Diferente do anterior, presta atenção, o apoio de segundo gênero, temos 2 restrições, que no caso seria na horizontal e na vertical. Se temos 2 restrições aqui, são 2 graus de liberdade impedido. Na prática, nós conseguimos enxergar esse tipo de apoio em estruturas espaciais, muito comum em arco, pessoal. Consegue perceber aqui no apoio que nós temos um parafuso que ele vai impedir a movimentação na horizontal e na vertical, mas ele vai possibilitar a rotação. Esse terceiro tipo de apoio que temos aqui é o apoio de terceiro gênero ou engaste. Como o próprio nome já diz que é de terceiro gênero, temos 3 restrições no sentido de movimentação: vertical, horizontal e rotação. Exemplo isso seria as marquises. Essa ligação que faz a suspensão é o engaste. Agora que você já sabe sobre o carregamento, preciso te contar que temos 3 tipos de estruturas: isostática, hipoestática e hiperestática. O termo iso faz referência a igual, já que no caso nas estruturas isostáticas nós vamos ter o mesmo número de incógnitas igual à mesma quantidade de equações de equilíbrio. Já a hipoestática, esse termo hipo faz referência a menos. Nesse caso temos menos incógnitas do que números de equações de equilíbrio. Esse tipo de estruturas nós temos que correr, pessoal. Já a hiperestática aqui faz menção a mais. Temos mais incógnitas do que equações de equilíbrio. Aqui é a tão chamada estrutura hiperestática. Provavelmente em algum momento da faculdade ou da vida você irá encontrar estruturas com conceito iso e hiperestática, já que são mais comuns de trabalhar. Se você gostou desse tipo de vídeo, temos uma playlist aqui no canal, Estruturas Primeiros Passos. Assista, que eu tenho a total certeza que realmente vai contribuir para a sua formação. Eu faço convite para você inscrever-se no canal, ativar o sininho,
me seguir lá no Instagram, @estruturasebim, e não deixe de visitar o nosso site estruturasebim.com. Lá temos planilhas, conteúdos gratuitos e também exclusivos. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!